Estamos aqui com Werner Farcá, diretor-geral do IDEMA Rio Grande do Norte, no Mossoró Oil and Gas Energy. Werner, com o aumento da exploração e produção no estado, como o IDEMA tem lidado com a demanda de licenciamento nos projetos? Bom, veja bem, o que a nossa equipe tem buscado? O que as empresas precisam? Celeridade. Então, o ponto importante de toda essa questão foi a abertura do diálogo muito próximo com as empresas. A partir do momento que elas começaram a entender as nossas dificuldades, o fluxo que o processo de licenciamento ocorre no estado, através de uma normativa estadual, que é a nossa Lei 272, que é de 2004, e elas começaram a adaptar o processo deles, isso começou a fluir melhor. Então, o grande elemento desse conjunto de ações foi o diálogo, um diálogo aberto, franco, e o material que chega para a gente com a qualidade condizente com a necessidade que nós precisamos dentro do nosso modelo de licenciamento. Então, ao longo dos anos, você considera que o relacionamento do IDEMA com as empresas foi melhorando? Sim, com certeza. Hoje é prova nítida do que isso tem acontecido. Durante esses dias agora do evento, as maiores empresas que estão aqui, todas elas chegaram de forma muito positiva, mostrando o quanto nós conseguimos avançar e em conjunto, que isso que é importante, não foi uma decisão unilateral, e mesmo com todas as dificuldades que nós temos de um processo de licenciamento, ainda que temos algumas amarras, vindas de uma origem de 2004, a gente está falando mais de 20 anos, mas nós conseguimos trabalhar em parceria e isso evoluiu. E o resultado é que algumas empresas conseguiram já ultrapassar o que pretendiam para 25, Então, ou seja, o que eles tinham planejado para esse ano, eles já conseguiram obter todas as metas e agora eles estão aí com excedente até de licenças, vamos dizer assim, para o desenvolvimento das suas atividades. Em relação às novas tecnologias, como que o IDEMA lida com o licenciamento desses projetos? Bom, a gente tem que ver aí exatamente quais os parâmetros que nós temos, porque hoje realmente esse é um ponto crucial do nosso processo e o IDEMA tem buscado, dentro da nossa equipe, construir normativas técnicas adequadas para que nós possamos estar ambientalmente e juridicamente adequado para o licenciamento. Então, nossas equipes têm trabalhado muitas vezes em conjunto com outras secretarias ou justamente com representações das empresas para encontrar e construir minutas de resolução. Agora, o que é importante? O IDEMA é o órgão executor da política ambiental do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos limitações de como agir. Então, essas minutas ou propostas de minutas que estão sendo construídas, elas têm que seguir um fluxo. Fluxo esse que passa pela Procuradoria-Geral do Estado e para que ela tenha uma chancela adequada, correta, ela chega a ser tramitada para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que analisa, e aí perpetua essa proposta. Se entenderem que está adequada, ajustada, ela permanece na íntegra ou pode passar por ajustes, vamos dizer assim, a partir da percepção dos conselheiros. Então, o que nós temos feito é isso, construindo essas narrativas ou essas minutas de legalização dessas novas tecnologias que não estão contempladas no nosso projeto de licenciamento e passando pelos conselhos, pelo Conselho de Meio Ambiente, para justamente dar a segurança que todo empreendedor quer, porque não adianta o Instituto criar narrativas internas se ela não terá um respaldo jurídico de um conselho, como o caso do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Agora, passando para o setor de petróleo e gás, com a entrada das empresas independentes em áreas de campos maduros, o IDEMA sentiu uma maior pressão por licenciamento? Não, na realidade é porque o que acontecia? Nós tínhamos uma grande empresa que tinha um monopólio de todos esses campos e quando nós trabalhávamos com uma única empresa, todo o processo era voltado para os objetivos que ela apresentava ao Instituto. Na hora que eu passei a ter um conjunto de empresas que assumiram esses campos, cada uma tem uma metodologia de trabalho, uma forma de desenvolver as suas ações, e até que isso no começo foi mais difícil, o que fez que tivéssemos aí, vamos dizer, uma diminuição na velocidade do processo de licenciamento. Mas como nós até comentamos aqui no início,
A partir do momento que nós sentamos e, junto com as empresas, identificamos que alguns processos, alguns caminhos não estavam adequados e redirecionamos toda a discussão, o processo do licenciamento voltou a fluir com muita propriedade, né? Então isso foi, eu acho que, a virada de chave. Tanto as empresas entenderem o que é a realidade do licenciamento no estado do Rio Grande do Norte, quanto o Instituto entender como é que funciona cada núcleo de empresa, cada grupo de trabalho, para que esse processo possa ir de forma harmônica. Em relação aos campos marginais, tem alguma chance de agilizar o processo? Pode-se pensar sim uma proposta dessa natureza, mas para isso nós ficamos reféns, vamos dizer assim, de um licenciamento que existe. O que precisa ser pensado e está acontecendo agora, inclusive é uma revisão geral da nossa lei estadual, que é a 272. Sabemos que tem uma lei geral do licenciamento que vai absorver também alguns temas, e o que a gente vai precisar é que, dentro desse diálogo amplo que está sendo desenvolvido, os principais atores, no caso, as associações, as entidades voltadas para a atividade do petróleo e gás, juntamente com o órgão ambiental e com a sociedade, a gente poder construir algo que seja tecnicamente interessante para as empresas, mas também ambientalmente sustentável. Então, hoje, o que pode dificultar o nosso processo é ainda a falta de um regramento específico para esse tema. E qual a sua visão sobre a nova lei do licenciamento? Olha, tem pontos que são muito positivos, que vão dar celeridade a todo o nosso processo. Lógico que tem muita coisa ainda que está se discutindo, sabemos que esses ajustes ainda irão acontecer, mas também ele não vai mudar o mundo, né? Nós temos que entender também que o licenciamento ele não corre sozinho. Hoje, todos os estados federativos estão passando por mudanças que precisam ter um olhar diferente, por exemplo, para atividades que envolvem povos e comunidades tradicionais. Existe hoje uma recomendação do Ministério Público Federal que atividades que são desenvolvidas, isso independente de porte, de potencial, de impacto que elas executem, quando elas sobrepõem uma área que está sobre comunidades tradicionais, povos originários, precisa ter uma consulta, que não é audiência pública, é um diálogo diferente com essas comunidades. E isso é um processo novo que estão aprendendo e que também tem um tempo diferente, muitas vezes, do que as empresas irão precisar, né, para a execução dos seus projetos. Então, as empresas também precisam estar preparadas para essa nova realidade. Certo. E vendo toda a trajetória da Petrobras aqui no estado do Rio Grande do Norte, e agora com os ativos em novas mãos das empresas independentes, o que o IDEMA considera que não se deve fazer mais? Olha, hoje nós temos que primeiro entender, né, que o nosso licenciamento ele tem particularidades que outros estados não têm, né? E hoje não temos mais como abrir mão, por exemplo, dos monitoramentos que são fundamentais, né? A questão do controle, muitas vezes do abandono, o arrasamento de poços, porque isso tem que ser trabalhado, tem que ser informado. E algumas atividades que para alguns estados seriam algo integrado no processo, o nosso é separado. Então, por exemplo, eu vou precisar um acesso, eu tenho que pedir licenciamento do acesso. Em alguns estados não se faz necessário porque você licencia o bloco, o conjunto. Então, algumas empresas, ou no passado, se via muito abertura de acessos, mudança de localização de algumas estruturas que estavam incompatíveis com aquilo que foi autorizado. Então, eu acho que é esse ponto que a gente tem que entender, que neste momento a nossa legislação ela trata isso de uma forma muito rígida, e enquanto isso não for alterado, as empresas que estiverem chegando, esses novos grupos, eles terão também que pensar que tem que seguir esse fluxo. Caso contrário, nós teremos aí problemas, né, para fiscalização ou questões ambientais. Então, isso aí é importantíssimo, né? E lógico, as questões ambientais são sine qua non aí para toda a atividade que são implantadas no nosso território nacional, e nós não podemos abrir mão de alguns conceitos, de algumas temáticas que são exclusivas do arcabouço ambiental, né, previsto nas resoluções da CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou nas documentações paralelas,
por exemplo, supressão vegetal. Hoje, eu não tenho como liberar nenhuma atividade em áreas que tenha vegetação sem seguir o fluxo de uma supressão conforme prevê as resoluções do IBAMA e dentro da plataforma do Sinaflor, que é uma plataforma específica para supressão vegetal. Não podemos hoje avançar num licenciamento se as empresas não entenderem que as propriedades têm que ter o cadastro no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que também é uma exigência do IBAMA e do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, vejam que tem outros elementos que não eram discutidos em tempos passados e que hoje são fundamentais e fazem parte de uma legislação maior do que a própria legislação do Estado. Muito obrigada pela entrevista, Werner. Eu que agradeço essa oportunidade, espero que tenha esclarecido um pouco mais da realidade do nosso Estado, mas uma coisa eu acho que é importante, nós estamos num caminho muito positivo. Esse ano nós já recebemos 2 estados da federação que vieram ao Rio Grande do Norte para entender o nosso licenciamento para levar para o estado deles. Ontem nós estávamos com o estado de Sergipe aqui, e mais no começo do ano nós também tivemos um outro estado que veio ao Rio Grande do Norte para sentar com os nossos técnicos do setor de petróleo para entender como é que nós estamos trabalhando e como é que nós conseguimos dar uma nova roupagem no processo de licenciamento sem efetivamente caracterizar uma flexibilização, mas sim atender de forma harmônica em parceria com as empresas.